pessoal, hoje estamos aqui recebendo Mônica Stuck. Mônica Stuck é terapeuta ocupacional, especializada em cuidados paliativos. Mônica trabalha conosco, ela é professora dos cursos do Instituto Paliar. E a gente gostaria de falar um pouquinho com você, Mônica, a respeito do papel da TO no cuidado paliativo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, como eu, quando eu só era uma oncologista, eu não tinha ideia de verdade do que uma TO fazia. Eu até acompanhava as TOs do hospital onde eu trabalhava, mas não existia uma interação, que eu sentia muita falta disso, e que no cuidado paliativo a gente consegue ter. E de verdade conhecer o papel de cada profissional, a contribuição que cada profissional pode oferecer no conjunto desse trabalho em equipe em cuidados paliativos. Então, só para vocês terem uma ideia, eu achava que TO era uma recreacionista. Então, eu não conseguia ver a importância disso para um paciente que está no final da vida. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido muito isso também, né? Então, é sobre isso e mais algumas coisas que a gente vai conversar com a Mônica. Então, Mônica, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Nalva, para poder falar um pouco aí da minha experiência nesse percurso, que é uma experiência já longa, né? Acho que um caminho partilhado em algumas coisas, e acho importante isso que você fala, né? Da questão da visão que as pessoas têm da TO. Mesmo pra mim eu tinha claro que era TO, porque eu tinha feito formação nisso, mas quando eu me aventurei na história de cuidados paliativos, as pessoas questionaram muito o que eu ia fazer com gente que estava morrendo, né? Porque a TO tem esse caráter aí meio da recreação, lúdico, do fazer artesanato, né? E aí o que você faz com uma pessoa que não faz nada ou está perante um declínio? Aí eu lembro muito do percurso inicial, que o professor Marco Túlio me deu um texto que falava do trabalho da TO no cuidado de fim de vida. Né, era no Hospice Care, né, nessa particularidade. E aí eu lembro que quando eu li, eu falei, nossa, tenho muita coisa para fazer. Só que foi muito difícil meu começo aqui, especificamente no Brasil, nessa perspectiva. Eu brinco que mais ou menos durante 8 anos, de 7 a 8 anos, é como se eu tivesse brigado com a TO. Né, porque a TO, a classe, a TO não me reconhecia, achava que não tinha sentido isso. E já era uma época que eu já conhecia vocês, a gente já estava pensando em escrever, algumas equipes estavam começando a se estruturar, né, e aí eu tinha muito claro que era fazer isso. Né, então acho que o começo da TO, ele vem para esse lugar. E eu acho que um outro lugar importante é esse lugar de desmistificar a história do fim da vida, ou tá morrendo, né, porque quando eu fui para a Inglaterra estudar, eu fiz essa pergunta, né, porque tinham me feito no Brasil, mas o que o TO faz com gente que tá morrendo? E a resposta que eu tive é que eu não trabalhava com gente que estava morrendo. Eu trabalhava com gente que estava vivendo, mas que tinha uma vida, assim, modificada por um processo de doença, por um processo de finitude. E aí o campo abre, né? A gente sai de um lugar de imaginar que é só isso para um lugar que é tudo isso. Exatamente. Né? E acho que isso é o fantástico. Exatamente. E assim, a maioria das pessoas, como eu lá atrás, enxergava a TO dentro do grupo de reabilitação. E aí a gente se pergunta, o que eu vou reabilitar em alguém que está morrendo? Né? Então o que a gente quer mostrar para vocês é que essa visão é só um pedaço do que a TO pode oferecer, né? E que a gente ainda tem muito dentro da nossa cabeça a reabilitação como um retorno ao que era anteriormente. E quando a gente lida com pacientes com doenças graves, progressivas e mortais, a gente fica achando que talvez não caiba. Mas se você se aprofundar no trabalho, no que realmente um profissional de terapia ocupacional pode oferecer em termos de qualidade para esse indivíduo, e o quanto que é fundamental que esse profissional esteja junto com a equipe. O médico tem que aprender o que cada um da sua equipe multiprofissional faz, o que pode oferecer, quais são as habilidades que eu posso explorar, né, desses profissionais para oferecer um bem que é comum, que é oferecer qualidade de vida para esse paciente que está sendo atendido e que é portador de uma doença grave, progressiva, potencialmente mortal. Né? E a gente ainda tem que lembrar, a população de uma maneira geral, que o cuidado paliativo não é só para quem está morrendo. Né? Então a gente enfatiza muito isso. Essa é uma visão antiga, essa é uma visão ultrapassada. Nós temos que lembrar que cuidado paliativo é aquilo que a gente oferece desde o início do diagnóstico, que caminha em conjunto com as especialidades, sempre nesse sentido de oferecer qualidade. Então, conta um pouquinho mais, né? O que você aprendeu e o que você tem colocado na prática. Eu acho que uma coisa que você fala, né? A TO consegue acompanhar esse processo, né, desde o diagnóstico. Acho que no diagnóstico a gente pode ter recursos, sim, que visam reabilitação. Né? Você pode pensar em alguma coisa que o paciente pode ter durante uma sobrevida um pouco mais longa e que vai ser importante para ele. Conforme o processo de doença vai acontecendo, vai aparecendo um declínio funcional, fica bem posto que a gente tem que agir. E aí eu acho que é importante quando você fala isso, né? Porque assim, a gente tem que trabalhar com a vida possível. Se eu trabalho com a vida possível, eu entro na esfera e na ótica da TO na reabilitação paliativa. Então, não é aquela reabilitação tradicional que busca reabilitar. É uma modalidade dentro dessa reabilitação tradicional que pensa em controle de sintoma,
em alívio de sofrimento, que pensa na possibilidade de estar junto com o paciente e com a família, né? E isso fica muito grande, né? Então, assim, eu fico agora lembrando de algumas situações. Então, por exemplo, assim, eu atendi uma criança há pouquíssimo tempo, uma criança de 1 ano e 8 meses, quase um bebê, né? E aí, quando eu fui conversar com a mãe do que era possível naquele momento de final de vida, em processo ativo, a mãe diz assim pra mim: Mônica, sabe o que eu queria? Eu queria o Homem-Aranha aqui com a gente. Porque esse é o herói preferido dele e meu. Eu falei, ok, vamos procurar o Homem-Aranha. Aí a gente achou o Homem-Aranha na brinquedoteca, trouxe o Homem-Aranha pro quarto, e quando eu cheguei, ela falou assim, nossa, Deus ouviu minhas preces. Aí eu falei, gente, a prece dela era o Homem-Aranha. Né? E aí ela falou assim, eu falei, a gente pode colocar no berço? Aí ela falou assim, não, eu quero que coloque na parede. E aí fomos nós subir pra colocar o Homem-Aranha na parede. É isso que era possível naquele momento. Né, assim, além do posicionamento dele, do bebê, a gente posicionou, a gente deixou de uma forma mais confortável, né? Às vezes as pessoas se surpreendem muito com a gente, né? Eu fui fazer, nesse dia eu fiz a visita e tinha uma médica e uma enfermeira me acompanhando. E aí eu olhei e falei, nossa, gente, mas ele tá muito mal posicionado, né? Ele tava com o pescoço fletido, né? Você olhava pra ele e dizia assim, nossa, ele não tá confortável, né? E aí eu fui lá e posicionei ele, pus o travesseiro pra cá, o travesseiro pra lá, fiz um ninho pra ele ficar confortável, e aí a médica olhou pra mim e falou assim, nossa, a saturação dele até melhorou. Né? Então, isso é fantástico. E é um lugar que a TO não é enxergado. Sim. Né? Sim. Que é o mesmo lugar que uma médica paliativista olhou pra mim e falou assim, Mônica, a gente vai fazer um estudo. Porque desde que você começou a trabalhar, a gente tá usando menos opioide. Né? Essa dor total, ela começa a ser diluída num outro cenário. Exatamente. Né? É no cenário do poder fazer. Então, assim, por que eu não como sozinho? Porque eu tenho dor, porque meu braço tá fletido, porque eu tenho uma contratura. A gente olha pra isso, mas pensando assim, eu não vou reabilitar o braço dele. Eu vou dar pra ele a possibilidade dele comer sozinho. Isso. Né? Então, assim, pra mim comer sozinho que eu preciso, né? Hoje eu atendi um garoto, e aí, assim, é um rapaz jovem que tem um tumor de sistema nervoso central, mas que tem 21 anos, estava fazendo o 3º período de direito, né? E me chamaram porque ele não estava comendo sozinho, né? Tava difícil de comer, parece que a mãe tava dando comida na boca, aquele cenário do parece que. E aí eu fui lá e falei, não. E aí a médica pegou assim no meu braço e falou, nossa, Mônica, a gente tava te esperando chegar. Aí eu entrei e me apresentei pra ele, falei o que a TO fazia, que pra mim era importante as coisas que ele fazia, as coisas que ele não fazia e as coisas que ele tinha dificuldade. Num cenário do cuidado de si mesmo, num cenário do manejo do ambiente e num cenário da comunidade pensando no trabalho enquanto produção, que no caso dele era a faculdade, mas também do lazer. Né? Assim, o que você faz quando você não tem nada para fazer? Né? E aí, quando a pessoa consegue se apoderar desse cenário e sair do lugar doença para o lugar de estar, né? Assim, eu falo que não é ser doente, é estar. E aí, quando eu penso no estar, hoje eu estou assim, talvez amanhã eu possa estar de um outro jeito. Né? E aí a gente vem para esse lugar da TO fazendo exatamente isso, que é o que você falou, a gente pode ir desde a mobilização, né, de uma questão física, de um olhar concreto, muito pautado na perspectiva da reabilitação tradicional, mas a gente pode ir para um lugar muito maior, que é arrumar uma cama, que é fazer um engrossador no cabo de um talher, né, que é fazer um ninho, né, os pacientes em final de vida, ou dentro de um declínio, eles costumam perder muita massa, perder muito peso, né? E aí a gente vai fazer um ninho para eles deitarem, para ficar confortável, né? Eles não se sentem seguros, às vezes uma cadeira de roda, uma cadeira adaptada, às vezes uma almofadinha no pescoço. Isso. Né? E você falou uma coisa que é fundamental em cuidado paliativo e que a gente esquece, né? Porque a gente fica às vezes muito focado na técnica. Eu sei a técnica, saber, eu costumo sempre dizer, o saber é obrigatório. Mas como eu vou oferecer esse saber para o outro, é o outro que vai me dizer como é que ele quer. Então, aí entra a comunicação. Aí eu aprender e saber ouvir qual é a necessidade do outro. O que para o outro é prioridade. O que para o outro é sofrimento. Eu tenho uma ideia do que é sofrimento, mas pode ser diferente para o meu paciente, para esse familiar. Né? Então, você falou o tempo inteiro em coisas fundamentais na assistência em cuidado paliativo, que é perguntar para o outro. Permitir que o outro nos dê o caminho. Eu tenho o meu conhecimento técnico, Mônica tem o conhecimento dela, né, experiência e tudo mais. Mas o que eu vou oferecer e a forma que eu vou oferecer é o paciente, a família que vai nos dizer, não é, Mônica? E eu acho que para mim, enquanto TO, e eu acho que para os outros profissionais essa questão, essa perspectiva também vem, é dar lugar de protagonismo pro paciente. Nesse momento, eu tô dizendo assim, olha, eu tô aqui para com a minha expertise, a minha técnica, a minha qualificação, para mim poder te ajudar. Mas quem conta nessa história é você. Então, é poder ser TO e poder partir deste lugar, que é o lugar do que você faz, do que você não faz, do que você faz com dificuldade. E como é a vida que você vive, né? A vida com letra maiúscula, assim, né? Que é o viver, o poder ter sentido no que você faz e no que você vive. Coloca o paciente no protagonismo e acho que esse é o desafio da gente. Sim. Dalva. Porque, assim, o desafio da gente é permitir que o paciente venha. Porque aí a gente começa a fazer aquela coisa da pedrinha no lago, né? Que vai aumentando as ondinhas. Porque quando a gente fala de protagonismo, a gente tá falando de duas coisas fundamentais em cuidados paliativos, mas na perspectiva da TO, que, assim, eu tô falando de independência funcional e eu tô falando de autonomia. Né? Porque o outro vai me dizer o que ele quer, o que ele deseja, o que ele necessita, o que ele espera,
né? E eu vou poder dizer assim, do ponto de vista da independência, da funcionalidade, o que que acontece? Então, a gente vai poder juntar de uma forma real quem ele é enquanto desejo, enquanto escolha, e quem ele é do ponto de vista funcional nesse processo. Ele provavelmente não é aquela pessoa que viveu há um tempão atrás, só que ele tem vida aqui, e tem uma funcionalidade possível. E eu acho que a grande questão para a TO e para os demais profissionais da reabilitação é ver a perspectiva da reab paliativa na questão assim, não é fazer reabilitação tradicional, é possibilitar que o outro viva com sintoma controlado, e aí trabalha com a equipe, porque eu preciso, às vezes eu vou mobilizar um paciente, eu preciso que ele tenha tomado um analgésico antes. Sim. Eu vou treinar banho com o paciente, precisa ter tomado medicação antes. Mas, por outro lado, quando o paciente vai lá tomar banho da dispneia, eu chego e falo, gente, vamos organizar isso aqui. Então a gente vai pensar na temperatura da água, a gente vai pensar na circulação do ar, a gente vai pensar no tempo que ele gasta, que um banho sentado é muito melhor do que um banho em pé, né? E aí a gente começa a localizar essa história da conservação da energia, do fazer, com a possibilidade de eu continuar sendo quem eu sou, ou muito próxima de quem eu era, né? Com qualidade, sem sofrimento. O sofrimento tá posto, né? A gente vai minimizar, vai aliviar, ele tá ali. Mas se a gente não der a possibilidade de vida, né? Eu fico pensando que vários poetas falam disso, né? Que talvez a pior morte seja a morte em vida, né? Deve ser muito ruim morrer vivo. Isso, né? Isso. E é muito interessante, né? Eu tenho alguns anos de medicina e eu fui treinada num período que ainda se valorizava muito a questão do conhecimento técnico e pouco a questão do afeto e da troca afetiva. Falava-se em compaixão, mas quando a gente demonstrava algum afeto para o paciente, eu lembro de ser criticada, né, por isso. Então, hoje eu falo que fazer cuidado paliativo nos dias de hoje salva minha alma e me resgata coisas, né, que eu perdi lá no início da minha formação. E eu acho que isso é muito importante para todas as outras categorias de profissionais que oferecem cuidado em saúde. O teu trabalho cabe dentro do cuidado paliativo. E o teu trabalho sempre é bom, é esperado, é positivo, desde que você saiba em que momento esse paciente se encontra, desde que você conheça a história natural da doença que o acomete, para saber como ele vai evoluir, e desde que a gente aprenda a conhecer esse indivíduo enquanto uma pessoa que tem sentimentos, que tem desejos, que tem uma história que é diferente da minha, que é diferente da sua, e que ele pode sim me acrescentar dados para eu poder oferecer aquilo que eu sei tecnicamente, mas de uma forma que seja ideal para ele, naquele momento de vida dele, naquele momento do sofrimento dele. E que a gente também possa ter a clareza de lembrar, e eu sempre insisto nisso, que como somos humanos, a gente se envolve com as histórias dos meus pacientes. Quando você conta as suas histórias, agora e nas aulas, eu sempre vejo um brilho especial no seu olhar, porque eu percebo que, como eu, você se lembra desse indivíduo. E mais do que ter a lembrança da história dele, do que ele nos acrescentou, a gente se lembra da relação de afeto que a gente construiu com esse indivíduo. Então, fazer cuidado paliativo é se envolver tecnicamente e afetivamente com esse indivíduo. E eu só posso oferecer o melhor da minha técnica se eu respeitar esse indivíduo dentro da autonomia dele, como você falou, dentro de como ele é e de quais são as preferências e as prioridades dele. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Só nessa linha do fechamento que você foi, eu acho que a Elizabeth Kubler-Ross, né, ela fala uma coisa bem importante, assim. Ela fala que a gente só dá importância para o que é simples quando a gente está perto de perder o que a gente tem. E aí eu fico pensando que muito dessa conversa que a gente teve falou disso, né? Porque assim, às vezes o mais simples para alguém é poder comer sozinho. O mais simples para alguém é poder ficar sentado, vendo televisão. O mais simples, assim, adolescentes aos baldes, né? Quando, assim, o que está acontecendo? O grande dilema da vida deles é quando eles deixam de conseguir controlar o controle remoto ali do videogame, né? Então, assim, e às vezes, assim, é nesse lugar que eu tenho que ir, né? Então, eu acho que o exercício de chegar pro outro e perguntar assim, para você, se você tivesse que começar de um lugar, eu falo que, para mim, nesse caminho, eu aprendi algumas coisas, mas eu aprendi duas coisas fundamentais, importância e prioridade. Então, eu tenho que saber o que é importante para o outro, para mim caminhar junto com ele. Mas o tempo da gente é um tempo diferente, em função do cenário que a gente tá. E aí eu tenho que pensar, dentro dessa importância, qual é o prioritário. E aí o prioritário vai ser aquilo que é mais importante, por menor que seja. É poder segurar seu bebê no colo, porque durante o tempo que ele estava na UTI, eu não segurei meu bebê no colo, e agora ele vai ficar no meu colo. Então, acho que quando você fala do brilho do olho, tem a ver com essa história. Porque a gente, de verdade, a gente lida com a vida das pessoas. Né? E não é muito importante quando alguém diz assim, nossa, você não imagina a diferença que isso fez. Né? Olha, ele tá podendo comer, ele tá sentando, diminuindo a dor. Nossa, hoje ele tá brincando.
né? Ou ele conseguiu ir tomar banho sozinho, ir no banheiro. Hoje usou, por exemplo, uma mãe, quando fala assim pra mim, ou mesmo que é uma esposa, que fala assim, nossa, ele voltou a usar garfo e faca, né? E aí que lugar que a gente olhou pro garfo e faca na vida das pessoas, entendeu? Então acho que é isso, assim, super obrigada pela oportunidade de dividir. Por você compartilhar, né, as suas histórias, o seu conhecimento. E obrigada a você que está aqui nos assistindo. E da mesma forma como hoje estamos recebendo uma terapeuta ocupacional, nós vamos conversar com vários profissionais que vão poder compartilhar conosco, nos ensinando, nos acrescentando e mostrando mais algumas coisas que a gente pode fazer enquanto ser humano, enquanto profissional da área de saúde, enquanto paciente e enquanto familiar de paciente que necessita de cuidados. Muito obrigada, Mônica. Obrigada eu. Obrigada, agradeço. Gente. Tchau, gente. Obrigada. Não. Mas arrasa, né, Mônica? Ai, a gente é boa junto, né? A gente é boa junto, né? Boa.